Boa tarde a todas e a todos, obviamente. Vamos começar o nosso primeiro encontro do Círculo Diversidade e Inclusão Portugal, no âmbito do projeto Lenin, neste caso também Lenin Portugal. O meu nome é Lia Raquel Neves, eu sou uma das pessoas responsáveis por este círculo, a par da Elisabetta Mancini e da Stella Swills, que estão aqui connosco também. Para quem não teve oportunidade ainda de saber um pouco sobre o alcance internacional do projeto Lenin, eu convido-vos a visitar a página oficial, que já irei partilhar convosco a seguir. Em relação a este círculo em específico de diversidade e inclusão, tem como função promover um debate plural que possa estimular a consciência social, aqui em linha com a Carta para a Diversidade, também já irei partilhá-la. Assumimos também, penso que é unânime, que qualquer pessoa, qualquer um ou qualquer uma de nós pode ter a priori preconceitos inconscientes resultantes de estereótipos apreendidos e, como tal, o nosso objetivo, em linhas gerais, será o de discutir a urgência de promover a diversidade e a inclusão na igualdade de oportunidades de trabalho e na sociedade, bem como refletir sobre formas de exclusão social, política, religiosa, intelectual, cultural ou económica. No fundo, aprender também um pouco e, acima de tudo, respeitar, valorizar as diferenças entre as pessoas. Também dizer-vos que, com base nas recomendações de vários especialistas, que o funcionamento deste círculo, bem como todos os círculos do Lenin, assentam em 3 pilares, os 3 Cs, ou seja, o da confidencialidade. Como sabem, a confiança é um aspecto crítico. O que acontece no círculo, deve acontecer e deve permanecer dentro dele mesmo, ou seja, este aspecto é importante, porque usualmente os membros de cada círculo só tendem a compartilhar problemas ou histórias reais se sentirem com a vontade de poder confiar, de se sentirem seguros. O outro C que também é importante, ou seja, é fundamental, é a comunicação. É fundamental que possa existir uma partilha aberta e honesta, bem como ouvir com alguma empatia. E por fim, o terceiro pilar, o do comprometimento, tentar estar presente sempre que possível, ou seja, todos os membros que façam parte deste círculo estejam presentes sempre que possível, partilhem ou sugiram atividades, no fundo, contribuam para o desenvolvimento deste mesmo círculo. Dito isto, e não sem antes referir que iremos ter diferentes tópicos, uma vez por mês, pelo menos, pedia-vos que, se tiverem questões ou comentários, apontem para o espaço de debate, tanto pode ser no chat como diretamente à Isabel, num ou 2 minutos. A Isabel Neto é aluna de doutoramento em Computer Sciences no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é investigadora do INESCT. A sua investigação tem como objetivo explorar o potencial dos robôs no desenvolvimento de crianças com diferentes acuidades visuais, promovendo a inclusão em atividades colaborativas em sala de aula. Além de tudo isto, tem um vasto percurso no contexto empresarial. Agora sim, eu passo a palavra à Isabel. Isabel, agradeço desde já a amabilidade que tiveste em aceitar o nosso convite para nos trazer um tema da tua área de trabalho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabel, agradeço imenso a oportunidade. Estão-me a ouvir bem, certo? Imagino que sim. Pronto, vou apresentar e começar a apresentar aqui a minha palestra. Se quiserem depois em inglês, eu posso depois partilhar os slides futuramente. Acho que vão ter que me dar permissões para partilhar. Peço desculpa. Ok. Eu só pedi para me confirmarem se estão a ver. Sim? Então, vou começar. Bom, o desafio que a Lia me pediu foi para vos apresentar uma visão sobre qual é que era o papel que os robôs sociais podiam ter na diversidade e inclusão, e não sendo o meu trabalho de doutoramento tão abrangente
quanto o título, eu tentei corresponder a esta pergunta e espero que no final estejamos todos mais ricos e com algumas respostas para esta questão. Bom, eu sou a Isabel, a Lia também já me apresentou, vou ser relativamente breve na apresentação. Sou aluna de doutoramento do Instituto Superior Técnico na área da robótica social e aproveitei o desafio da robótica social para trabalhar a área da inclusão, da acessibilidade na educação. É algo que me é querido. Tenho alguma proximidade em termos de escolas inclusivas e, portanto, era uma coisa que me fazia sentido dotar o meu conhecimento técnico e a minha experiência ao bem das crianças com diferentes acuidades visuais e, portanto, tentar que a sociedade e a educação em sala de aula fosse mais equitativa e, portanto, desse uma resposta mais eficaz para todas as crianças que lá estão. De qualquer das maneiras, aqui que me proponho é um bocadinho uma abrangência maior de quais foram as oportunidades que têm sido exploradas na área da robótica social e como é que elas podem mapear numa promoção da diversidade e da inclusão e pegando aqui no mote desta quote do Adam Turing, realmente há muita coisa para fazer, mas é só começarmos a fazer e vamos de certeza chegar a um bom porto. Começava primeiro por vos dizer, e por pôr aqui em termos de enquadramento, o que é na realidade diversidade e inclusão, ou pelo menos como é que eu as abordei no meu trabalho. Diversidade não é mais do que diferença e variedade, e todos nós somos diferentes, e na realidade, mesmo gêmeos verdadeiros não são iguais, portanto, todos somos diferentes, isso é uma realidade e todos nós temos que nos adaptar à diferença uns dos outros. O que é inclusão? É algo um bocadinho mais da ação, ou seja, é a capacidade que todos nós temos de abranger o outro, do compreender e do aceitar e valorizar aquilo que ele diz. E nesse sentido, quando estava a fazer a apresentação, pensei, há muitos motivos para não nos sentirmos incluídos num grupo, não nos sentirmos abrangidos. Há vários. Há os mais comuns que têm a ver com, e mais gritantes, com género, com idade, com etnia, orientação sexual, e nacionalidade, inclusive, mas existem outros no dia-a-dia que também são fatores de exclusão, porque nós não sabemos falar inglês ou porque não sabemos falar francês, porque temos uns interesses que adoramos futebol e os outros gostam de cultura, porque somos tímidos, porque temos alguma dificuldade cognitiva ou alguma dificuldade sensorial, porque vemos mal, porque somos míopes, porque temos estigmatismo. Há uma panóplia de opções para sermos diferentes. E, na realidade, algumas destas diferenças são temporárias, porque estamos doentes e estamos sozinhos em casa e hoje em dia, porque estamos na nossa pandemia e estamos fechados em casa e, portanto, temporariamente não estamos a participar de um conjunto de grupos, mas pode ser permanente e portanto, aqui a parte da duração e o contexto da própria duração do motivo da diferença tem diferença na abordagem ao problema. Outra questão que estava aqui a referir é a questão da distância. Nós podemos estar, por estarmos longe, porque eu estou em Lisboa e alguém está no Porto, não conseguimos comunicar, não conseguimos nos relacionar. Portanto, a própria distância também pode ser um fator de exclusão. Portanto, quando tentamos trabalhar estas matérias de inclusão, devemos nos preocupar em vários fatores. Um deles é claramente em que contexto é que estamos a falar, qual é que é a duração do período que não estamos a ter esta abrangência de grupo que não nos permite integrar esse grupo. Temos também a vertente de qual é que é a situação e qual é a diferença que nos foca e que nos obriga a nos sentirmos excluídos. Mas, na realidade, todos nós, por algum motivo e durante o nosso dia, temos situações em que nos sentimos incluídos de um determinado grupo
ou que nos sentimos excluídos de um determinado grupo. Portanto, é um bocadinho mais lato do que o estigma de somos um grupo excluído ou somos um grupo incluído. Na realidade, todos nós passamos por essas fases ao longo do dia. E agora a pergunta que eu tentei endereçar aqui na apresentação é: como é que os robôs sociais podem ajudar na inclusão das pessoas em grupos? E comecei por passar-vos uma dúvida que às vezes não está clara, e eu também passei algum tempo a trabalhar e a pensar nelas. O que é um robô social? O que é que realmente é a diferença entre um robô normal que faz logisticamente e põe as coisas no supermercado e faz logística e faz automatismos nas nossas empresas, de um robô social? Qual é que é a diferença? E pegando aqui na Wikipédia para o robô, a definição é bastante clara. O robô é uma máquina que pode executar um conjunto de ações automaticamente. E o executar o conjunto de ações automaticamente pode ser porque alguém fora da máquina está a manipular a máquina e, portanto, está a pegar numa peça, está a construir um automóvel, ou pode ser porque autonomamente ele o faz e sabe quais são as ações que tem que fazer. Mas o que é um robô social? O que é a diferença para este robô? O robô social é aquele que é desenhado especificamente para interagir socialmente com o homem, criando oportunidades de interação e oportunidades dos homens comunicarem. Portanto, para mim faz-me todo o sentido. Se nós queremos endereçar a inclusão, que é a abrangência no grupo, a comunicação com o grupo e o respeito, que um robô social possa ter um papel aqui. Aqui eu trouxe só uns exemplos, porque nós temos o estereótipo que um robô é uma coisa muito estereotipada, é um humanoide, pode ter, na realidade, diversas formas e feitios, e qualquer um destes robôs pode agir como um robô ou como um robô social. Qual é que é a diferença para agir como um robô social? Acaba por ser as suas características sociais, ou seja, a capacidade que tem de comunicar, e a comunicação pode não ser só falar numa língua específica, pode ser para a comunicação não verbal, pode ser o som, pode ser a voz, pode ser o movimento, pode ser a vibração. Portanto, qual é que um robô tem capacidade de comunicar para transmitir uma determinada informação? Adicionalmente, um robô social pode perceber o que é que se está a passar à volta, perceber o outro agente ou a outra pessoa que está a interagir com ele e qual é o contexto, se está numa casa, se está num hospital, e interagir com esse contexto. E depois, como é óbvio, pode-se adaptar e expressar diferentes atitudes dependendo da situação em que está. Portanto, pode ter uma atitude alegre, uma atitude triste, pode ser conflituoso, pode ajudar numa determinada característica. Portanto, na realidade, consegue adaptar a sua comunicação à situação e à intervenção que está a fazer. Adicionalmente, uma grande diferença de um robô para um avatar, por exemplo, é a sua presença física, e isso é poderosíssimo. Portanto, um robô pode ser manipulado, ou seja, as pessoas podem mexer no robô, o robô pode interagir no espaço, pode se desviar de um objeto, pode se aproximar de uma pessoa, portanto, o próprio robô pode gerir o seu próprio espaço, gerindo também a proximidade e usar a proximidade como forma de comunicação. Portanto, dirige-se a uma pessoa, afasta-se de uma pessoa. Portanto, toda esta gestão e toda esta presença física do robô faz um cariz muito interessante e uma característica muito importante para tudo o que é interação social. Pode, inclusive, direcionar a cara para a pessoa-alvo com quem quer comunicar. Portanto, há aqui uma vertente física que é facilmente perceptível num robô e que faz toda a diferença numa interação social. E, adicionalmente, aquilo que também faz diferença num robô social é que ele aprende com a situação, adapta-se à situação e consegue
face a um determinado problema, decidir como é que o vai resolver e interagir. O problema pode ser tão simples como é que eu vou pegar um copo, ou pode ser algo muito mais complicado, que é como é que eu vou fazer um diálogo, o que é que eu vou dizer a determinada altura. Aqui faço aqui uma visão geral, depois no final da apresentação existem as referências de todos os investigadores que trabalharam nestas áreas, eu depois ponho aqui as notas. Tentei aqui explicar-vos exemplos práticos do que é que se tem feito em termos de investigação na área de robôs sociais que promova a diversidade e a inclusão. E muitas destas práticas podem ser individualmente, ou seja, pode ser o robô como uma determinada pessoa, pode ser o robô como parte de um grupo e que é robôs e pessoas, com vários robôs e várias pessoas, ou pode ser um robô que não é parte de um grupo, mas que acaba por servir como um facilitador ao próprio grupo. Vou dar aqui alguns contextos de aplicação. Por exemplo, muito relevante hoje em dia é a aplicação dos robôs sociais na área da saúde e da terapia. Temos aqui 2 exemplos. O da saúde é a parte de acompanhamento, foi um estudo feito num lar de idosos, em que um robô que parecia um peluche, era uma foca que parecia um peluche, servia para fazer companhia aos idosos e como forma de interação entre eles. No caso concreto, os idosos sofriam de demência, portanto, como é que nós conseguimos, através de um robô e de um facilitador, criar interação entre 2 pessoas, de forma que elas se sintam mais incluídas e criem aqui um grupo. Adicionalmente, o segundo é uma terapia, é na área da terapia, tem vários estudos associados, um deles foi feito aqui no Hospital Garcia da Horta, por investigadores do meu grupo, em que tiveram a trabalhar com crianças com autismo e, portanto, como é que elas conseguem desenvolver as suas competências sociais na interação, com base na interação e em jogos de atividades com robôs. Temos também o tradicional robô social que existe nas nossas casas. Isto aqui há muito desenvolvimento feito e há já uma passagem para uma oferta comercial nesta área dos home robots e que serve muito para comunicar e para criar pontos entre as pessoas que estão em casa e o exterior. E, portanto, criando uma noção de grupo mais virtual. Outro dos exemplos que eu vos trago aqui é a orientação, por exemplo, em centros comerciais, que já existem robôs que ajudam as pessoas a saber onde é que é determinada loja, onde é que é o supermercado. Isto é extremamente relevante quando estamos a falar de pessoas, por exemplo, com deficiência visual e, portanto, que precisam de alguma orientação para, autonomamente e sem estarem a pedir a outras pessoas, chegar às suas necessidades e, portanto, ter acesso a um conjunto de atividades lúdicas e culturais que, de outra forma, não teria. Na educação também tem havido imenso trabalho na área da educação e na utilização de robôs para a educação, quer através da telepresença, que está bastante em voga e que vai ser necessária nos próximos tempos bastante, não é? Como é óbvio, mas este caso aqui até era o caso de uma criança que teve o acompanhamento do ano escolar antes da pandemia e que era porque estava a fazer um tratamento de quimioterapia e, portanto, não tinha possibilidade de assistir às aulas e, através da telepresença, conseguiu manter-se atualizada e manter o contexto escolar que estava habituado. Existe também um grande trabalho na área da criatividade e, portanto, há robôs que estimulam a criatividade das crianças e que as ajudam a resolver problemas. Existe também, como é óbvio, robôs orientados para a aprendizagem e de serem uns facilitadores do acesso à informação, do acesso aos dados e, portanto, em termos de acessibilidade. E existem também robôs que trabalham muito a área do trabalho colaborativo em sala de aula e como é que isso pode ser efetuado. Na área das ciências sociais e na área mais de inclusão
e de participação em grupos. Existe muito trabalho feito, quer pelo nosso grupo no técnico, quer internacionalmente, na área de dinâmica de grupos e de coesão de grupos. Como é que as pessoas, na realidade, criam coesão de grupo? Como é que é a dinâmica, o que é uma atitude de cada um de nós, se é mais conflituosa, se é mais competitiva, se é mais cooperativa, como é que isso pode traduzir e qual é a influência que isso tem na forma como somos percepcionados pelo outro. E isto é tudo inclusão, isto é tudo incluir os outros num grupo. Adicionalmente, existem também alguns estudos na parte de participação, portanto, em pequenos grupos, o próprio robô promove que a pessoa que participa menos intervenha e que exponha as suas ideias. Existem também algumas experiências na área de gestão de conflitos, como é que o robô pode ser um mediador de conflitos e evitar que surja um conflito através, por exemplo, de dar um alerta que o tom de voz já está a ser demasiado agressivo e, portanto, que as pessoas devem se autorregular e fazer uma interação mais eficaz e mais humana. E existe também muito trabalho feito na área da pró-sociabilidade, ou seja, na capacidade do outro fazer algo sem benefício próprio, o que se tem visto hoje em dia com a própria sociedade, e aqui em Portugal temos visto muito com a pandemia, que há muita gente a ajudar sem ter um benefício imediato próprio. Isso é muito bom e os robôs têm feito muito trabalho nesta área da pró-sociabilidade. Em termos de empresas, eu não fiz o levantamento aqui mais aplicado ao que é a inclusão em empresas, acho que está um bocadinho mais prematuro, mas acho que claramente tem um potencial bastante grande de ser aplicado das empresas e, portanto, o futuro dirá das aplicações destes conceitos mais académicos, mais de investigação e como é que isto depois se aplica na prática. E agora vou falar-vos brevemente, não faço a mínima ideia de tempo é que passou, mas vou-vos falar brevemente do que é o meu trabalho e dos meus orientadores, da professora Ana Paiva e do professor Hugo Nicolau, que me têm ajudado a tentar desvendar como é que um robô social pode promover atividades inclusivas em sala de aula, em que os estudantes e os alunos têm diferentes capacidades visuais. E começo por, quer dizer, o grande objetivo é tornar a nossa educação a nível mundial mais inclusiva e equitativa, que é um dos objetivos das Nações Unidas, que é todos nós termos acesso à educação e termos oportunidades equitativas ao longo da nossa vida. E quando pensamos numa educação inclusiva, não estamos só a pensar em ter crianças com uma criança cega, com uma baixa visão, numa sala, a aprender matemática e português sozinha. Estamos a falar que as crianças, independentemente da capacidade visual que tenham, interagem completamente e de forma equitativa em todas as atividades de sala de aula. E isto é um desafio grande a conseguir-se hoje em dia. Para tentar endereçar este desafio, nós propusemos criar e explorar robôs acessíveis que promovam a interação de todos os alunos nas atividades de grupo em sala de aula e os princípios básicos é termos, num contexto de educação e durante o período de sala de aula, um trabalho em que as crianças são autónomas, crianças com diferentes capacidades visuais são autónomas e usam um robô para lhes facilitar a dinâmica de grupo e a autorregulação de grupo, de forma a permitir que todas elas possam colaborar, todas elas possam expressar as suas ideias e, na realidade, todas elas tenham uma participação equitativa entre elas. O nosso trabalho o trabalho de doutoramento tem seguido várias fases. Eu vou só aqui apresentar genericamente os vários passos que passamos
e o que é que ainda nos falta descobrir. Portanto, na realidade, o primeiro grande estudo que fizemos com uma escola e com crianças com diferentes acuidades visuais foi perceber como é que as crianças interagiam com os robôs, sendo que o robô aqui é um robô, parece um rato, é o Célulo. Foi desenvolvido com a EPFL suíça e na realidade aqui o robô serviu para orientar a criança a conseguir aprender a escrever um A aprender a fazer uma letra P, a aprender as formas geométricas e, portanto, num trabalho de pares. O que quer dizer que as crianças obrigatoriamente aprenderam como é que interagem com o robô, como é que interagem com o outro, como é que podem ter uma participação equitativa nesta experiência. Numa segunda fase, tivemos um trabalho exaustivo também numa escola inclusive em Lisboa, de cerca de 4 meses, em que participámos em todas as atividades da escola. Portanto, fomos assistir às aulas de português, fomos assistir às aulas do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, fomos perceber como é que eram as terapeutas, como é que aprendiam braille, como é que era a terapia da fala, como é que era a terapia ocupacional destas crianças, para percebermos na realidade que desafios é que se passa numa escola. Portanto, vivemos a escola como um dos elementos da escola para perceber o que é que na realidade um robô podia ajudar, porque o robô não consegue resolver tudo, consegue resolver algumas coisas, mas começarmos a desenhar experiências com robôs, sem perceber efetivamente o que é que são os problemas em sala de aula que não tornam as atividades inclusivas para todos, não nos fazia sentido. E, portanto, fizemos este trabalho foi extremamente gratificante. Eu trago aqui um desenho de um trabalho que foi feito na sala de educação visual, em que do lado esquerdo temos um trabalho feito por uma criança cega e do lado direito por uma criança que vê, normalmente. Portanto, é impressionante como é que isto é possível. Portanto, isto é possível, claro, pelo próprio entusiasmo da escola, mas também pela própria aluna que ultrapassa os seus desafios e que cria algo, mas também pela colaboração dos seus colegas. Portanto, havia uma partilha, havia uma ajuda, houve realmente uma abrangência, uma inclusão e isso fez toda a diferença no sucesso deste trabalho. Em termos de terceira fase do nosso trabalho, o que nós fizemos foi, em conjunto com 3 classes da sala, portanto, um grupo de crianças da primária, um grupo de crianças do 5º ano, portanto, do segundo ciclo, e um grupo do terceiro ciclo, do 8º ano, decidimos fazer uma experiência que a investigação se chama Participatory Design, mas que hoje em dia até é bastante comum nas empresas, que é semelhante ao Design Thinking. Ou seja, pusemos as crianças a fazer um trabalho colaborativo para perceber quais é que eram as dificuldades que elas sentiam para ter um trabalho de grupo que fosse acessível a todos e inclusivo. E foi espetacular. Pronto. Na realidade começou ainda antes de março, portanto foi mesmo no final de fevereiro, portanto a primeira atividade ainda tivemos em sala de aula e depois acabámos por ainda ter um desafio acrescido que foi ter uma experiência de design thinking com crianças, algumas com dificuldades visuais, remotamente e, portanto, foi muito gratificante. E eu trago aqui alguns dos exemplos de robôs que eles fizeram, portanto, na realidade tínhamos todo o material de construção feito de forma tátil, portanto, todos podiam perceber a comunicação e, portanto, interagir de forma diferente ou através de aumentadores ou através do braille. E depois tivemos, na realidade, um trabalho muito engraçado das crianças que acabaram por construir os seus robôs em casa, com os materiais reciclados que tinham em casa e é este o resultado. Portanto, todas as crianças acabaram por conseguir construir o seu robô, apresentá-lo, trabalhá-lo e nós acompanhámos a própria inclusão virtual nesta atividade.
Como último ponto que ainda está em desenvolvimento, estamos neste momento a construir e a desenvolver uma experiência inclusiva que vá promover a participação em sala de aula de forma equitativa. Portanto, é a próxima fase do desenvolvimento que está em curso e espero trazer-vos notícias sobre ele no futuro. Portanto, eu terminaria aqui a minha apresentação a dizer-vos se os robôs, fazer um bocadinho a pergunta inicial, que é: podem os robôs sociais desempenhar um papel na diversidade e inclusão? Eu acredito que sim, mas passo a vocês a palavra para me dizerem o que é que vocês acham, e estou disponível para as vossas perguntas. Obrigada, Isabel, pela tua apresentação e também pelo tempo, que foste exímia no tempo. Abrimos agora a possibilidade para comentários, opiniões, respostas, feedbacks, o que quiserem. Alguém quer começar? Mudei todas podem encender o micrófono. Agora pode ser... Durante a apresentação estava fechado, mas agora já está aberta, se alguma pessoa quer falar. Assim, eu posso apenas agradecer-te por teres trazido um exemplo tão prático de como é que a inclusão deve funcionar no contexto da tecnologia e, neste caso, de como é que as ferramentas de inteligência artificial, eu julgo que posso dizê-lo assim, podem promover a autonomia e a cidadania das pessoas com deficiência. Eu tinha uma curiosidade quanto ao teu projeto, mas eu penso que já ficou respondida, que é se ao longo do doutoramento irias fazer focus group integrando pessoas com deficiência, ou seja, no fundo corresponder já à máxima de fazer políticas com é diferente de fazer políticas para, e na programação eu julgo que ser a mesma coisa, fazer programação com é diferente de fazer programação para. Sim. Bom, isso foi um dos princípios muito importantes do nosso trabalho, que foi, antes de nos pormos a fazer qualquer coisa, fomos perceber, primeiro, viver uma escola inclusiva e depois fazer o co-desenho, o desenho participativo com os alunos. Portanto, os alunos foram desafiados a ajudarem-nos a construir um robô que ajudasse a participação de todos em trabalhos de grupo, que era o nosso desafio. Portanto, sim, trabalhamos com, não vejo outra forma de fazer. Claro, eu tinha percebido. Mais alguém? Dani, a minha mulher está em live connosco, força. Vou só dar aqui uma palavra, desde já, boa tarde a todos, cheguei um bocadinho mais tarde porque assim o trabalho ditou. Quero dar os parabéns pela iniciativa deste círculo, não é? E obrigada pela apresentação da Isabel. Eu não sou da área, portanto sou de uma área distinta, mas na verdade acaba por tocar um bocadinho todos os pontos que tocam. Sou da área de design gráfico. E como comentário acho que seria interessante pensar se há certos modelos analíticos que só irão mudar e se expandir a representação social nas empresas de tecnologia, tornando as equipas responsáveis pelo desenvolvimento das aplicações capazes de reduzir as vieses dessas tecnologias, ou seja, neste caso integrar equipas multidisciplinares, não é? E claro também promover o acesso à educação digital generalizado, será também uma maneira de, neste caso, de quem utiliza estes interfaces também beneficiem destas tecnologias. Na verdade, a minha questão é mais direcionada a se estas esferas estão todas interligadas, o que falta para que a inteligência artificial possa garantir a diversidade de inclusão, ou será sempre mesmo uma questão de formação dos programadores e programadoras, neste caso quem possa dirigir este tipo de aplicações e para torná-las mais inclusivas?
Bom, Daniela, não sei se serei eu a melhor pessoa para te responder, posso-te responder não no âmbito do meu estudo. No âmbito do meu estudo, diria que, tentando só fechar essa preocupação, quando nós trabalhamos com as crianças e com os professores e com os pais numa escola, tentamos endereçar ou tentamos minimizar o risco do bias. Esse é o princípio de trabalhar com eles e portanto, tentar perceber, não ser só um suponhamos, ser algo vívido. Pronto. Essa é a experiência que nós tivemos no nosso estudo. Quando falamos de empresas e concretizado nas empresas, eu acho que é um bocadinho mais difícil, embora haja já algum trabalho, e portanto o Design Thinking já tenta endereçar isso, tentando ter sempre a perspectiva do cliente quando estão a endereçar produtos. Claro que isto existe numa minoria de empresas e existe um longo caminho a fazer em todas as que não estão preocupadas com isso. Não sei, há sempre um problema do bias em inteligência artificial que não está resolvido, porque efetivamente quando trabalhamos em estatística e análise de dados massivos e quando quem colabora ou quem põe esses dados a serem trabalhados é todo do mesmo tipo, são todos homens ou são todos mulheres ou são todas pessoas sem deficiência ou são todas pessoas com deficiência. Portanto, se a base da informação é enviesada, o resultado estatístico é enviesado. E aí há um trabalho grande a fazer. Não é a área onde eu estou a estudar. Claro que vejo que há aí muito trabalho a fazer, e então se pensarmos nas empresas, eu acho que sim. Mas não acho que seja a melhor pessoa para responder. Sim, não, mas faz sentido. A minha questão era transpor um bocado o vosso trabalho, que sem dúvida é imprescindível. Acho que deveria ser integrado neste caso a nível de empresa, ou seja, devia ser um bocadinho passado, não só, ou seja, a inclusão devia ser não só trabalhada num nicho, não é? Por assim dizer, mas sim ser transposta e abranger uma maior comunidade, neste caso, de utilizadores e de pessoas que possam usufruir dessa mesma inclusão e lá está, ser feita por pessoas que possam não enviesar os dados para um só sentido. Deveria ser parte da estratégia de todas as empresas, não? Claro. Lia, temos uma pergunta no chat. Temos uma pergunta do Sandro Brás, que diz, ou que pergunta, quão longe estamos de massificar a comercialização dos robôs e o que é que falta para começarmos a ver robôs no nosso dia-a-dia? Bom, duas perguntas. Quão longe estamos da comercialização? Eu acho que já há muita comercialização de robôs hoje em dia. Claro que é tudo uma questão de dinheiro e do custo deles. Eu, por acaso, não referi na minha apresentação, mas existe um outro princípio base do meu estudo, que é os robôs que nós usamos no nosso estudo são robôs relativamente baratos. Estão à volta dos 50 euros. Isto para quê? Porque a ideia... E 50 euros já é muito caro para muita gente. Mas pronto, mas fomos buscar mesmo robôs que existem à venda na Amazon e nas FNACs e em bastante sítio, a Ozobot, e vai desde os 50 aos 100 euros, e a ideia é que não seja o valor do robô que condicione as escolas do adquirirem e do usarem no futuro. Mas eu diria que a razão porque não há uma massificação dos robôs na parte comercial é porque ainda tem um custo demasiado excessivo para ser comprado em larga escala
portanto, também por outro lado, as empresas não têm ainda o retorno do investimento de apostar em robôs. Existem muitas empresas de tecnologia na área de robótica que depois do ponto inicial de novidade, acabam por depois não ter sustentabilidade financeira e acabam por fechar, e existe bastante. E nesta área da robótica, quando queremos ter um robô que é super inteligente, que percebe tudo, nunca percebe tudo ainda, mas que tem visão, que consegue ter um diálogo fluido e afins, estamos a falar de equipamentos tecnológicos que não são massificáveis porque são demasiado caros. A segunda pergunta, eu acho que o Sandro tinha feito uma segunda pergunta. Sim, é o que é que falta para começarmos, no fundo, a ver esses robôs no dia-a-dia? Eu diria que é essencialmente serem mais baratos a utilização dos robôs no dia-a-dia. Acho que não se consegue ter tudo e eu acho que, pelo menos tentei transmitir isso, não sei se foi bem conseguida, que não há uma solução única para todas as situações. E portanto, mesmo que haja o robô, o Ozobot, que é barato, e que até pode ser usado em muitas escolas ou em muitas situações e até empresas, se calhar há outras situações em que ele não vai dar a resposta que é precisa e, portanto, não vai conseguir ser utilizado para tudo. Mas acho que é essencialmente o custo da tecnologia que ainda tem valores absurdos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Isabel. Primeiro, muito obrigada pela sua partilha. Fico muito feliz em ver outras áreas a utilizar metodologias participativas e design thinking. Eu sou designer da área social, design social, faço doutoramento nessa área. E me toca muito quando você fala sobre a possibilidade da gente ter mais robôs no nosso dia a dia, e principalmente por uma questão que para mim é muito do meu estudo e também é da minha preocupação de alguns anos já, que é a questão da violência contra as mulheres. Se a gente tem a possibilidade de ter robôs dentro de casa, eles não poderiam estar participando de uma forma mais ativa na prevenção, no combate desse tipo de violência? E outro ponto, aonde vai a ética e as limitações, né, da introdução de robôs cada vez mais no nosso dia a dia para essas questões e para tantas outras? A aplicação prática do controle da violência em casa através de robôs parece-me uma aplicação que faz todo o sentido de ter, nem que seja um robô que, por exemplo, percebe o tom de voz ou o barulho e pode até inclusive fazer uma chamada de alerta para um número de emergência. Portanto, parece-me uma coisa que faz sentido e claramente que faz, que é necessária. Sobre a questão da ética, nas referências da apresentação, pois se tiver interesse, existem 2 ou 3 artigos sobre ética. É um tema que na área de robótica social é-nos muito querido e é algo que nós não temos uma resposta fechada. Ou seja, é algo que estamos a discutir, é sempre uma preocupação qual é que é o papel de um robô numa relação humana e, portanto, até que ponto é que pode interferir nessa relação. E é algo que está a ser discutido, não é a minha área de competência, é o conjunto de princípios que eu tento seguir. Portanto, há claramente comissões de ética em tudo o que são estes estudos, principalmente com crianças, é muito crítico. E há um mundo inteiro para descobrir em termos de ética, em termos de standards, em termos de regras, mas é um assunto que não está fechado e é uma preocupação para todos e não se pode trabalhar em tecnologia, nem se pode trabalhar com crianças e numa perspectiva social sem uma responsabilidade, mas sim, mas é algo que é um risco.
Mais alguém? Mia, estou a ver-te aqui connosco. Olá, sim. Não, não tenho uma. Para mim ainda é difícil perceber tudo em português, por isso obrigada, Isabel, pela apresentação. Queria só saber, eu cheguei um bocado atrasada, por isso não sei se esqueci não estava nesta parte, mas como vai funcionar este grupo? Qual é o objetivo? Não sei se já falaste sobre este dia. Talvez foi quando ainda não estava, não sei. Sim, Mia, nós vamos funcionar com... peço desculpa, Isabel, por este pequeno parênteses. Vamos funcionar uma vez por mês, pelo menos, sempre com tópicos diferentes, mas sempre dentro do mesmo contexto de diversidade e inclusão. Aqui seguimos também muito aquilo que é o contexto da Carta Portuguesa, como é óbvio, e depois poderemos falar sobre isso para um segundo momento. Sim, ok. Obrigada por organizarem isto. É interessante. Obrigada. De qualquer das maneiras, Mia, estou disponível para falares e partilhar os slides em inglês. Ok. Obrigada, sim. E não tem por que fazer perguntas. Se alguma pessoa também tem um comentário ou quer ter uma pergunta para todas falar disso, de quais são as suas opiniões, também estamos abertas para ter essa discussão, não? Acho que quando estamos aqui no Zoom é diferente que quando estamos em pessoa, mas temos que tratar de nos adaptar o melhor que podemos. E este espaço também está aberto para isso mesmo, para que possam partilhar as suas opiniões e os comentários que queiram, como se estivéssemos em pessoa. Ok, já tenho outra pergunta, mas a forma de organização vai ser sempre pessoas que identificam como mulheres que vão fazer as apresentações ou como pensaram fazer isto? O que tem que ver com as mulheres? Penso que a pergunta não é para mim. Não, desculpa, Isabel. Eu estou a fazer perguntas muito gerais. Talvez já falaram sobre isso, mas ainda é só para clarificar. Não sei se... Stella, eu não sei se queres falar um pouco do início do projeto Lean In. Sim, posso. Não, acho que a ideia é ser o mais inclusivas que podamos e ter pessoas de todos os gêneros e de todas as diferentes atividades que podamos. A ideia da Lean In começou como uma comunidade mais para mulheres no início, mas já há alguns anos a estratégia global mudou, mais que mudar, evolucionou. Não? De uma parte onde era só o dar esse suporte para as mulheres a uma parte de envolver a outros atores da sociedade, não? Porque sempre caímos nessa parte de que as mulheres têm que mudar e são as mulheres que têm que se adaptar à sociedade, e acho que esse discurso tem que ser desconstruído e temos que construir outro discurso novo, onde também a sociedade se adapta a nós, e não só as mulheres, mas as pessoas que não se identificam como mulheres ou como homens ou com nenhum tipo de etiqueta. Então, acho que a nossa ideia da parte da Lean In também, mas aqui na parte deste círculo especificamente, é ser muito inclusivo e muito diverso nesse aspecto e falar de temas muito diferentes. E com pessoas a apresentar diferentes e ter também convidados, e não só convidados, mas pessoas a atender que não só sejam mulheres. E já que perguntas, e obrigada pela pergunta, porque acho que é muito importante clarificar isto desde o início, nós não tínhamos feito nenhum evento onde convidamos homens nos primeiros eventos, não? Como começamos ali em Portugal, na Web Summit de ano passado, do ano anterior, lançamos lá
na Web Summit, fizemos 2 workshops e uns círculos. E depois começamos a fazer eventos quando ainda tínhamos eventos em pessoa, se se lembram, né? Daquele tempo. E foi acho que foi para o Dia Internacional da Mulher do ano passado, que ainda tínhamos eventos em pessoa. Fizemos um evento 50 Ways to Fight Bias, então um evento sobre os preconceitos inconscientes. E convidamos homens. Fizemos o evento no Iron Hack. Eu também não estou muito metida no tema de tecnologia, então sempre estou tentando misturar as duas coisas. E convidamos homens diretamente, dizer, este é um evento para homens e mulheres. A descrição do evento estava muito claro que estávamos convidando a homens diretamente. E tivemos muitos homens, eu fiquei muito contenta, não? Que eles vieram, partilharam as suas opiniões sobre os estereotipos de gênero, porque não só as mulheres que afetam os estereotipos, afetam a todas as pessoas, afetam a sociedade em geral, e fiquei muito contenta que tínhamos muitas pessoas aí de todos os gêneros, não? Foi muito interessante, e acho que essa direção é isso que queremos fazer. Esse é o ponto, não pode ser inclusivo se só são mulheres falando de mulheres, não? Sim, sim. Há perspectivas diferentes, depende do objetivo, acho, mas sim, percebo o ponto e acho também muito importante, sim. Obrigada. Sim, acho que é importante que tengamos, às vezes tenho dúvidas de homens a participar nestes eventos que possam também partilhar as suas experiências. Acho que é muito importante. Que não sentam que eles não estão convidados aqui, não? Tínhamos mas acho que foi embora. Já foi esta pergunta que eu fiz. Mas sim, tínhamos duas, acho que vi 2 homens hoje a entrar, mas depois saíram antes de que começamos a conversa. Mas acho que é um trabalho que temos também que fazer, não? De integração e deles sentir-se que são parte da conversa. Obrigada por teres clarificado, e também este foi também o nosso primeiro contacto, foi uma crítica que eu fiz num contexto não de um evento do Lean In, mas num contexto de tecnologia, e que estava muito voltado apenas para o discurso de as mulheres, e para mim isso acaba por ser também o reforço da segregação apenas com base no sexo, e isso a meu ver não será nem diverso nem inclusivo. E daí surgiu esta interação que agora resulta também neste círculo, e que esperemos que venha a ter mais membros, mais atividades, mais partilhas, um pouco de tudo, sem preconceito e sem marginalização também em detrimento do nível de literacia das pessoas, porque isso muitas das vezes, se nós fazemos um evento só para um determinado nível de literacia, muitas outras pessoas ficam fora. Esse foi algo que eu falei diretamente com a Isabel, de tentar não academizar o discurso, para que qualquer pessoa se sentisse incluído ou incluída, e a própria Isabel me perguntou, e eu aqui peço desculpa por não ter conseguido tudo, mas se teríamos, por exemplo, um intérprete de língua gestual portuguesa, porque não nos podemos esquecer, principalmente nesta fase em que estamos todos em casa, e que tudo passa pela tecnologia, tudo passa pelo online, e temos pessoas com deficiência que ficam de fora de certos eventos, e isso será algo que nós no futuro também quereremos adaptar. E que gostaria também de dizer que se tem algum comentário ou alguma crítica construtiva, por favor, porque foi assim que começamos este grupo. foi precisamente assim. Então, acho que a crítica construtiva
ajuda muito. E eu sou das pessoas que gosto de ouvir coisas que são diferentes ao que eu tenho, não? Com o que eu do meu discurso normal, não? Porque ajuda muito a enriquecer e ter uma visão mais global. Então, agradeceríamos muito também ter o seu feedback e comentários, ou o que seja, e também, se tem temas que têm interesse mais especial, também sugerir, porque nós agora estamos a começar e abertas também a falar das coisas que são importantes, não? Se não tivermos mais ninguém que queira partilhar connosco alguma coisa, ou com a Isabel. Isabela, não sei se queres partilhar aqui o teu contacto para alguém que depois queira pedir-te a apresentação, os teus contactos ou o teu site, ou eu posso pô-lo aqui na caixa de comentários. E de resto, quero agradecer a todas que ainda estão presentes, as resistentes num fim de um dia de trabalho, sabemos que é exaustivo, e agradecer muito à Isabel, porque sei que falei com ela com pouco tempo de antecedência, mas nem por isso ela hesitou em aceitar. Estão aqui de lado os contactos dela. Aproveitem para visitar o site, que é muito interessante, bem como outros trabalhos que eu já pude espreitar, e é um até breve, no fundo, é isto. Obrigada a todos e obrigada pela oportunidade. Pois, se quiser, é só falar. Estou disponível. Obrigada, tchau. Obrigada, boa tarde. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Yes.